Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui nesse domingo pela manhã, nesses dias de confinamento que a gente tem vivido, nessa quarentena que o Brasil vem enfrentando. A gente vem então aqui através desse canal de comunicação para a gente poder desenvolver a nossa escola bíblica dominical, tá bom, pessoal? Então, estou aqui ao lado do presbítero Michel. Eu me chamo Pastor Douglas do Carmo, estamos aqui representando a nossa Escola Bíblica Dominical em ADB JPA, Jacarepaguá. Então você, através desse vídeo, está sendo alcançado aí para a gente poder dedicar esse tempo ao estudo da Escola Bíblica Dominical, ao estudo da Palavra de Deus, tá bom, pessoal? Então quero pedir que você, nesse momento inicial, pegue sua Bíblia, pegue a sua revista de Escola Bíblica Dominical. Nós estamos na lição de número 13, dia 29 de março de 2020, e o tema é um tema muito importante, um tema muito oportuno, e o desejo do meu coração é ser bênção de Deus aqui para a sua vida nesses minutos aqui que a gente tem dedicado ao aprendizado, tá bom? O tema da nossa lição é o novo homem em Cristo Jesus, lição de número 13. O novo homem em Cristo Jesus. Quero ler aqui com você o textuário, posso ler na Bíblia, mas também posso ler aqui na revista. O texto está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, e o versículo de número 13. Diz assim a palavra de Deus: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Tá bom, pessoal? Eu gosto sempre de fazer, o pessoal da igreja já está acostumado, gosto sempre de fazer um giro panorâmico pela lição para a gente poder saber sobre o que a gente vai aprender aqui nesses minutos. Então, logo depois da introdução, você tem o tópico 1, que o comentarista deixou aqui para nós, e o tema é o nascimento do novo homem, ok? Em seguida, nós vamos tratar sobre um tema muito importante, uma doutrina paulina especificamente, chamada a doutrina da justificação do novo homem. E terceiro, falaremos então da santificação do novo homem. E quarto, por último, a conclusão, que ele não colocou aqui um tópico, mas ele vai falar sobre a glorificação. Então, na verdade, pessoal, nós estamos aqui diante de um sistema teológico conhecido como antropologia bíblica, tá bom? Em que nós vamos falar aqui sobre 4 tópicos importantes após o momento em que o homem levanta a sua mão e reconhece Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Então nós vamos falar da regeneração, vamos falar da justificação, vamos falar da santificação e quarto e último falando sobre a glorificação, tá ok? Repetindo aqui: regeneração, justificação, santificação e, por último, a glorificação, que é o momento mais importante da nossa existência, que nós vamos definitivamente nos encontrar com o Senhor Jesus e viveremos eternamente com Ele, tá bom? A introdução, ela nos coloca diante de uma pergunta muito reflexiva, diante de uma pergunta muito emblemática. Eu vou ler aqui para você, por favor, me escuta. O texto diz assim: é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Olha aí, pessoal, que pergunta interessante. É possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Eu acredito que você não precisa nem de muitos segundos para poder responder que não é possível. Realmente não é possível. Agora, também não é possível a gente usar essa pergunta, ou não tendo a oportunidade de responder um sim diante dessa pergunta, que a gente não tem o que fazer mediante esse processo de regeneração do homem em Cristo Jesus. Bom, é claro que você, diante de uma pergunta como essa, a resposta é não. Claro que não tem como ser um homem perfeito, um homem que ainda predomina numa natureza do pecado, embora não esteja plenamente dominado por ele, um homem que ainda coabita nesse planeta imundo pelo pecado, manchado pelo pecado, dificilmente alguém pode alcançar a perfeição. E é bem da verdade que quando falamos essa palavra perfeição, dá a ideia de um ser impecável. E você, obviamente, está diante de uma pessoa que não é impecável. Eu não sou impecável, Michel não é impecável, homem nenhum é impecável, tá ok? Agora, diante disso, a Bíblia nos coloca também diante desses 4 processos, como falei aqui: regeneração, justificação, santificação e glorificação. E esses 4 processos
são o que você e eu devemos praticar após o momento que alcançamos a salvação em Cristo Jesus. Obviamente que não fazer isso significa também renunciar àquilo que Jesus fez na cruz do Calvário para benefício seu e meu. Então, o que o comentarista vai nos mostrar, nesse momento em diante, é como a gente consegue alcançar esse processo à luz da palavra de Deus e à luz, então, do que o comentarista está querendo propor aqui para nós, ok? Bom, passando então, nós estamos diante do primeiro tópico. O primeiro tópico é o nascimento do novo homem, ok? O nascimento do novo homem. O comentarista vai se basear numa passagem muito conhecida no Evangelho de João. É isso mesmo, é aquela passagem em que Jesus vai ter um encontro com um doutor da lei, um homem renomadíssimo naquela sociedade chamado Nicodemos. Nicodemos, um doutor em teologia, que vai procurar Jesus praticamente que de madrugada, com medo de colocar todo o seu prestígio na sociedade, enfim, em questionamento, por estar procurando um galileu como Jesus, e ele faz a seguinte pergunta: mestre, tu só pode ter vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz se o Senhor não for com ele. Jesus, então, diante de uma pergunta, como a que Nicodemos vai fazer, vai propor, então, para Nicodemos o que a gente conhece como a doutrina do novo nascimento. Tá bom? A doutrina do novo nascimento. O comentarista se apropria, tá, dessa passagem, usa o pano de fundo do texto, do diálogo entre Jesus e Nicodemos, e ele tenta colocar aqui para nós que Jesus ensinou sobre o novo nascimento, esse nascimento não gerado na carne, ou seja, não gerado no processo natural, mas ele vai colocar aqui gerado por Deus, gerado da água e gerado do Espírito. Se você tem a lição aí, você vai conseguir acompanhar, tá ok? Então, Jesus ensinou a Nicodemos, renomado mestre da lei, que o novo homem não é gerado nem da carne nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. Então, a gente precisa, nesses momentos aqui, tentar mostrar aqui para você em que momento se dá esse novo nascimento do homem e como ele deve viver a partir de então. Então, o comentarista vai colocar aqui para nós, nascido de Deus. Douglas, como a gente pode entender que uma pessoa é nascida de Deus? Primeiro, quando ele disse isso para Nicodemos, ele não estava se referindo ao nascimento normal, comum, como a gente tem hoje aí, mas é uma espécie de nascimento espiritual. Como assim um nascimento espiritual? A própria Bíblia vai dizer isso, que todos aqueles que creem em Jesus, Deus deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aos que creem no seu nome. Então nós estamos diante aqui de um processo extremamente espiritual. Então você não pode conceber essa ideia de alguém nascido por Deus, ou seja, alguém parido por Deus de maneira humana. Não, mas esse processo se dá misticamente, ou seja, quando você crer em Jesus e dedica a sua vida integralmente a Jesus, é como se houvesse esse processo de Deus parindo uma nova pessoa, parindo um novo cristão. E é um cristão com novos hábitos, um cristão que vai ser praticamente que reeducado espiritualmente. Aliás, foi isso que o apóstolo Pedro nos ensinou na sua primeira carta, no capítulo 2, a partir do versículo de número 2. Como bebês novamente nascidos, sendo alimentado pelo leite materno para que por eles vá descrescendo. Então é isso que o autor tenta propor para nós. O novo nascimento é quando a gente encontra a nossa gênese em Deus. E é isso que a gente precisa fazer para esse tempo. A gente então precisa esquecer definitivamente todas as nossas práticas, todos os nossos costumes, tudo aquilo que fizemos antes de conhecer a Jesus Cristo e verdadeiramente recomeçar. Foi isso que Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos já era um homem formado intelectualmente e espiritualmente. E Jesus então disse para Nicodemos: Nicodemos, o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é do Espírito, tá bom? Perfeito, meu amigo Michel. Perfeito. Eu acho que a maior crise que a gente tem nesse entendimento de nova criatura e de regeneração e de novo nascimento é saber lidar com a nova perspectiva, né? E em contraponto, você não negar a existência da antiga perspectiva e saber como a gente se sobrepõe a ela, Douglas. E aí acredito que possa ser uma dúvida nossa, porque Sim. no nosso começo de caminhada, a gente é levado a crer que a velha criatura ela morre de fato, só que sempre que a gente é confrontado nela, a gente sempre se encontra com ela. E muitas das vezes isso gera um ponto de dúvida, porque se a gente está em Cristo, como a palavra diz, nós somos nova criatura, por que a antiga ela ainda persiste em querer perturbar ou trazer esse ponto de interrogação?
Existe uma forma da gente explicar isso é normal? Como é que isso procede? De que forma? Sim, bom, a pergunta do Michel pode ser realmente a sua pergunta, você que está nos assistindo aí. Bem, a gente então se encontra diante de um subtópico que se encontra aqui nisso que a gente está falando, que é a questão do gerado pelo Espírito. O gerado pelo Espírito é aquele que evidencia essa nova natureza a partir do fruto ou dos frutos, como você queira pluralizar então a expressão. E a Bíblia nos ensina que o fruto do Espírito, ele vem composto de várias virtudes, de vários atributos que evidenciam que verdadeiramente nós nascemos de novo. Agora, é verdade que a gente ainda convive com a velha natureza. E eu quero citar um texto de Paulo, Colossenses capítulo de número 3, versículo de número 5, Paulo diz: mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. Ou seja, nós, Michel, nós temos esse grande desafio de alimentar a nova natureza e ao mesmo tempo fazer morrer a antiga natureza. Uma vez que a antiga natureza sobrepõe essa nova natureza, significa que nós estamos deixando a desejar em algum momento nessa nova natureza que Jesus nos propõe. Então, é uma luta diária, nós vamos falar isso quando a gente estiver no terceiro tópico, falando sobre a santificação, mas você precisa entender deste momento em diante que você precisa alimentar essa tua nova natureza espiritual. Tá bom? Então você é nascido de Deus, você é nascido do Espírito Santo e precisamos, diante disso, evidenciar com boas obras. Não obras que comprovem tão somente isso, mas obras que nos mostrem que verdadeiramente nós mudamos a nossa natureza. Tá bom? Passando um pouquinho adiante aqui, o texto vai mostrar para nós também nascido da água. Eu não vou me demorar muito aqui, que parece muito evidente, mas esse nascido da água, segundo o comentarista, é aquele que evidencia o novo nascimento fazendo o rito do batismo, o dogma do batismo, tá? Então quero dar uma palavra bem pastoral para você aqui, para os adolescentes que estão nos assistindo, para jovens que também estão nos assistindo. E se você ainda não tomou a decisão de se batizar, em nome de Jesus eu quero deixar essa palavra para você. Evidencie que você trocou sua natureza, evidencie que você nasceu de Jesus, evidencie que você nasceu de Deus e realize esse ato publicamente do seu batismo. Nascer da água, que segundo o comentarista é aceitar o batismo. Então eu quero te desafiar nesse ano de 2020 você se batizar e confessar publicamente que você mudou sua natureza, tá bom? Então, queridos, passando adiante, o segundo tópico aqui que o comentarista nos deixou fala sobre a justificação, que é o segundo tópico aí nessa construção da nova identidade do homem. Bom, diante desse momento que a gente já alcançou a regeneração, a gente ainda tem uma conta a pagar. Que conta é essa, Douglas? É a conta dos nossos pecados. Os nossos pecados que cometemos na vida pregressa, antes de conhecer a Jesus Cristo, eles ainda estão diante do tribunal de Deus. Correto, pessoal? Eles ainda estão diante do tribunal de Deus. Não, porém, para sermos julgados e punidos por ele. Não, mas para ser anistiado por ele. Ou seja, Deus, através dos méritos do Senhor Jesus Cristo, decidiu anistiar a nossa conta, anistiar os nossos pecados, e deles ele já não se lembra mais, e isso nos torna justos diante de Deus. É isso que Paulo nos ensina. É bem da verdade que Paulo retira isso de um elemento jurídico do mundo latino, do mundo romano, possivelmente, e ele teologiza sobre isso, nos mostrando que os nossos crimes, os nossos pecados, imediatamente após levantarmos a mão e confessarmos sinceramente o senhorio de Cristo sobre nossas vidas, essa conta já foi paga por Jesus. Essa conta foi paga por Jesus. Agora, o que nos evidencia verdadeiramente que essa conta foi paga é aceitar e reconhecer o sacrifício de Jesus. Isso vai te exigir crença, ok? E outra, ela vai fazer com que nós, a partir desse momento, possamos crer inteiramente na graça de Deus e não nos nossos próprios méritos. Ou seja, uma vez alcançado pelo sacrifício de Jesus, esse sacrifício não nos dá base alguma para apresentar obras meritórias diante de Deus. Por quê? Porque Deus anistiou os nossos crimes, mas há alguém que conta. E essa conta foi paga por Jesus. Por isso é que nós somos justificados pela fé, crendo em Jesus Cristo. Então, eu quero liberar uma outra palavra sobre a sua vida. Se você entende que você foi justificado pela fé,
ok? Através dos méritos do Senhor Jesus Cristo, você não pode mais duas coisas. Primeiro, você não pode incorrer nas suas antigas práticas, tá bom? Você não pode mais incorrer nas suas antigas práticas. Por quê? Porque o seu crime, o seu pecado já foi anistiado, já foi perdoado. Você não pode torná-lo a praticar. Há um texto da Bíblia, salvo engano, que está em Gálatas capítulo de número 2, versículo de número 18, que Paulo diz assim: se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo como transgressor. Veja bem, se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo como transgressor. Então Jesus perdoou o seu pecado, Jesus pagou a nossa conta, mas ele pagou a nossa conta acreditando que você não vai cometer esses mesmos pecados. Por quê? Porque nós estamos nessa construção de uma identidade que se propõe imitar a Jesus, ter a substância de Jesus. E quando eu digo substância, quero deixar bem claro que não é substância divina, porque isso pode incorrer numa teologia que se criou lá no mundo antigo chamado divinização do homem. Não é isso. Mas Jesus perdoou o nosso pecado porque ele não quer mais que a gente cometa esses pecados. E outra, você também não pode agora se martirizar pelos pecados que você cometeu antes de conhecer a Jesus. Acabou. Não viva o drama, não viva reflexos de um pecado que você cometeu lá quando você não conhecia Jesus Cristo e hoje o diabo fica oprimindo você, o diabo fica soprando na sua consciência. Às vezes você mesmo tem a sua vida impactada e não consegue reagir positivamente porque ainda vive mergulhado num pecado que Jesus já te perdoou. Jesus já te perdoou. Então a justificação, ela nos ensina dois princípios. O primeiro, você não pode mais cometer os erros que você cometia. E segundo, o que ficou para trás, ficou. Você está perdoado, você foi anistiado ou anistiada. Isso é crer e isso é receber a justificação pela fé. Portanto, diante desse tópico, eu quero dizer para você que você é uma pessoa justa diante de Deus. E quando eu digo justa aqui, não é no sentido de justa, no sentido moral, mas sim uma pessoa que foi justificada diante de Deus. Paulo disse isso em Romanos capítulo de número 5, versículo de número 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Eu declaro paz sobre o teu coração, eu declaro paz sobre a tua vida, eu declaro paz sobre tudo aquilo que te atormenta. Paulo nos assegura em Romanos capítulo 5, versículo de número 1, que diante dessa justificação tão gloriosa, a partir de então, temos paz com Deus. Não é isso, meu amigo Michel? É isso daí. Durante muito tempo da minha vida, eu tive dificuldade de entender essa passagem da justificação, porque todas as vezes que eu errava, o diabo ele se colocava diante de mim e me acusava de uma coisa como uma coisa concreta, né? E eu sempre tive dificuldade de entender isso, e eu acredito que seja a dúvida de muitos, que quando Jesus nos justifica, ele nos justifica mediante uma sentença de que éramos culpados. Sim. Ele se coloca no nosso lugar como sacrifício, ele Sim. paga a dívida que era nossa, e a partir daí a gente passa a ter acesso à justificação, justamente como Paulo explica em Romanos, pela fé. Exato. E fé é justamente isso, é acreditar, é ter convicção e certeza de que isso já foi suficiente. E não sei, Douglas, eu acredito que você deva concordar comigo, fica à vontade para discordar, mas a maior dificuldade que a gente tem enquanto pessoas que começam a sua caminhada em Cristo é ter convicção e acesso de que a fé e de que a obra de Cristo é suficiente para pagar todo e qualquer tipo de transgressão. Concordo. E o diabo ele tenta a todo modo nos fazer entender que nós não fomos completamente justificados e que existe alguma coisa que a gente ainda possa fazer para tentar pagar. Eu acredito que seja essa a maior dificuldade de nós, muito mais do que perdoarmos os outros, que é uma dificuldade muito grande, a gente começar a perdoar a gente mesmo por aquilo que a gente faz. Eu me deparei querendo ser rápido, eu me deparei com o caso de uma pessoa muito próxima a mim que Sim. errou, que sabe que foi justificada pela fé, só que ela não consegue ter acesso e ativar essa fé nela, de forma que ela vive se culpando sempre pelos mesmos erros. Sim. E ela precisa entender que uma vez errando, ela se arrepende. O arrependimento é você botar um ponto final em cima de uma prática e você voltar, como você mesmo mencionou, voltar as suas práticas para uma nova etapa da sua vida, você abandona aquilo dali e você automaticamente já é justificado. E ela tem essas crises dela. Eu acho que a crise dela nisso é muito mais
pela ausência do perdão a si mesmo do que completamente pelo Exato. perdão que Cristo já deu a ela na cruz, né? Exato. E olha, pegando uma carona nisso que o professor Michel tem dito, eu costumo dizer isso para os meus alunos de seminário. Você nunca parou para pensar que a morte de Jesus Cristo foi tão cruel, tão sangrenta, tão horrenda? Com certeza já parou. Mas a gente poderia também pensar na seguinte maneira: se a intenção de Deus Pai era matar o seu filho, por que não deu um AVC nele? Ele poderia ter uma morte muito mais tranquila e o efeito seria o mesmo. Não, não seria. A morte de Jesus tinha que ser tão truculenta, a morte de Jesus tinha que ser tão impactante, tão horrível, porque somente a pena da crucifixão poderia desenhar para nós o reflexo do nosso pecado, a grandeza do nosso delito, do nosso pecado. E é exatamente através de um sacrifício como aquele que revela para nós esses fatores que nós estamos apresentando. Primeiro, o quanto eu estou sendo perdoado por Jesus, ok? Então, se eu estou sendo perdoado por Jesus, que aceitou se submeter a esse processo que era para mim, é sinal de que eu preciso estar verdadeiramente perdoado em Cristo Jesus. Concordo, Michel? Então, diante disso, a nossa palavra para você é: sinta-se justificado ou justificada em Cristo Jesus pela fé no seu Filho, tá bom? Passando adiante nessa construção ainda dessa identidade do novo homem, nós chegamos ao terceiro processo, que é o processo da santificação do novo homem, tá bom? Quero só ler aqui um textinho bem rapidinho. Ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varões perfeitos, ok? Então, diferente da regeneração, que é aquele ato em que nós levantamos a mão, estão, a partir daquele momento, espiritualmente temos a nossa natureza trocada, uma vez justificado, pago o nosso crime através do sacrifício de Jesus Cristo, chegou o momento, então, da gente verdadeiramente lutar para corresponder à natureza de Jesus. E a natureza de Jesus era uma natureza santa, ok? Então, o Evangelho nos convida a também mergulhar nesse processo de santificação. Agora, como o comentarista está dizendo, e a Bíblia também enfatiza isso, a santificação ela é gradativa, ela é processual. Agora vai depender também da sua entrega. Então a gente precisa se entregar verdadeiramente acreditando que a nossa missão, ok? Não em pagamento àquilo que Jesus fez, mas em reconhecimento àquilo que Jesus fez, é tentar equiparar a nossa natureza com a natureza de Jesus. E a natureza de Jesus, volto a dizer, é santa. E esse processo vai acontecer à medida que a gente se esquiva do pecado, se esquiva do mal, se esquiva de ambientes que estão favorecendo mais a Satanás do que a própria igreja, o próprio Cristo, o cristianismo, as coisas boas, as coisas do alto. E contra isso você precisa lutar, querido. Contra isso você precisa lutar. É como se você hoje deseja ter uma vida santa, não é possível, não será possível você ter uma vida de santidade se você estiver num ambiente profano. Agora, não quero dizer com isso que você vai ser uma pessoa radical, que só vai andar no meio de pessoas que têm luz. Não, Paulo diz que seria praticamente impossível, ou o nosso pedido deveria sair do mundo. Mas para que a gente possa ter um posicionamento sóbrio e, acima de tudo, santo, já que é isso que nós estamos falando, para que a gente possa conviver e conviver bem, saudavelmente com as pessoas, sabendo o que Cristo fez por nós e sabendo quem nós somos, tá? A Bíblia diz em Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a qual, não sem as quais, ok? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual é a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, por favor, tenha uma vida santa, tenha uma vida moral digna, tenha uma vida espiritual equilibrada, tenha uma vida de relacionamento em que você possa determinar limites para que isso não comprometa a sua santidade. E é bem verdade que a gente precisa dizer aqui que santidade não está na roupa, santidade não está em penduricalhos, santidade não está em aparatos, objetos, não. A santidade é um processo que se evidencia de dentro para fora, ok, pessoal? Não é algo que você expressa visualmente. Quem expressava visualmente eram os fariseus, e Jesus disse que eles eram sepulcros caiados, pessoal. Por fora estava muito bem e por dentro estava completamente envenenado. Então o processo que Jesus nos apresenta aqui é o desenvolvimento dos atributos dele. Isso é expressar a santidade. Não é, meu amigo Michel? Realmente, simplificando então, a regeneração e a justificação são atos contínuos. Sim. A santificação é um processo, Exato, é uma coisa gradual. Exato, bem. Então, basicamente, resumindo os fatos, Douglas, a justificação
e a regeneração são atos contínuos. Exato. A santificação é um processo gradual, é uma evolução na vida do crente, até ele, como o provérbio diz, chegar à estatura de varão perfeito. Exato, perfeito. Agora, é importante também a gente enfatizar isso, ô professor Michel, que, de acordo com o que o comentarista está mostrando aqui para nós, existe uma forma da gente alcançar isso mais rapidamente, que é, como ele coloca aqui, a santificação do novo homem. Na santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível, tá? A palavra de Deus é imprescindível, pois nos conduz ao ideal cristão. Perfeição e santidade. Então, se nós temos um instrumento à nossa disposição, à nossa mão, que nos conduz a esse processo de santificação, que nos movimenta a essa santificação, é a santa e preciosa palavra de Deus. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Como purificará o jovem o seu coração? Observando a sua palavra. Você já ouviu isso certamente. A palavra de Deus é o nosso maior instrumento de santificação. Então, se você hoje carece de obter essa natureza, de você chegar a essa estatura, eu te convido nesse ano de 2020, agora nesse período que a gente está confinado, nesse nosso período de quarentena, que tal você experimentar ler a palavra de Deus, dedicar seu tempo em ler a palavra de Deus? Eu tenho certeza que você vai fugir dessa mídia que tem nos bombardeado com informações tão desastrosas e ela vai nos dar esperança, e tenho certeza que você vai encontrar na palavra de Deus vontade de crer, você vai encontrar na palavra de Deus vontade de servir a Jesus, esperança, você vai orar mais, você vai buscar mais, e quando você se deparar, você já está conseguindo vencer coisas que antes você tropeçava, tá bom? Então a gente já caminha então para o final, nesse processo de construção da nova identidade do homem em Cristo Jesus. Regeneração, justificação, santificação e, por último, chegamos então à conclusão, a glorificação. O comentarista diz assim para nós: quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo Jesus. A nova vida em Jesus é um presente de Deus e quando do arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus, porque esta é a promessa que ele nos fez por intermédio do apóstolo João. Então ele coloca um texto aqui muito bacana, um texto muito lindo, que eu quero encerrar esse nosso encontro aqui nesse domingo pela manhã, citando esse versículo, 1 João capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Esse é o nosso estado final, eu posso dizer assim. O nosso estado final é a glorificação, em que nós teremos esse corpo corruptível substituído por um corpo imortal e um corpo incorruptível, ok, pessoal? Então, esse é o nosso grande destino, esse é o nosso grande estado, é o estado final. Então, nós estamos num processo, como a gente falou aqui, já caminhando para o final. Então, a gente é regenerado, a gente é justificado, a gente caminha para a santificação plena e, por último, a gente vai ser glorificado. Que Deus nos abençoe para que a gente possa, então, galgar, para que a gente possa caminhar e alcançar cada degrau. Por quê? Porque Jesus nos fez nele mesmo uma nova criatura. Jesus nos fez nele mesmo um novo homem, uma nova mulher. O desejo do meu coração é que nessa manhã a gente de alguma forma tenha aqui abençoado a sua vida, levando a preciosa palavra de Deus. Antes da gente encerrar, eu quero fazer essa oração. Por favor, você que está aí nos assistindo, feche seus olhos nesse momento. Vamos orar pelo Brasil, vamos orar pelo Rio de Janeiro, vamos orar pela China, vamos orar pela Itália. Feche seus olhos. Pai, nessa manhã de domingo, Senhor, eu quero ser tua boca aqui, Senhor, para poder levar a tua palavra através desse veículo de comunicação. Deus, nós clamamos, ó Deus, por esse mundo, Senhor, que tem se tornado cada vez mais caótico. Ah, Deus, e as notícias têm sido terríveis, ó Pai, mas nós acreditamos no Senhor, nós acreditamos no Deus que criou esse planeta, Senhor. Pai, dá um basta, Senhor, nesse coronavírus, Senhor. Tu tens a última palavra, Senhor. Tu pode dar sabedoria, Senhor, aos médicos, tu pode dar sabedoria aos infectologistas para que descubra, Senhor, em tempo tão rápido, ó Deus, a solução para esse vírus que tem impactado a economia, não somente a economia, mas tem impactado a nossa vida de maneira geral, Senhor. Quantas pessoas com medo de sair, quantas pessoas, ó Pai, que paralisaram a sua vida, não sabem o que vai ser para esses dias, ó Deus.
mas nós pedimos a Ti, Senhor, tem de misericórdia, Senhor, do nosso planeta, tem misericórdia, Senhor, da China, Senhor, que já vive esse processo de saída do coronavírus, mas a Itália, a Espanha, Reino Unido, a América, São Paulo, Senhor, e aqui no Rio de Janeiro, Deus, que a Tua igreja, Senhor, de alguma forma tenha um processo na interrupção, Senhor, desse coronavírus. Deus, que nesse momento, Senhor, a Tua igreja se reúna dentro de casa, é verdade, mas para buscar ao Senhor corrogos, ó Deus, acreditando que o Senhor é poderoso para reverter esse quadro. Deus, Senhor, e se for da Tua vontade e nos tornar novamente pessoas sociais, voltar para a vida em sociedade, Senhor, que a gente possa aprender grandes lições, ó Pai, com esse tempo de confinamento. Abençoa, Senhor, nosso campo de Bom Sucesso, abençoa, Senhor, os pastores da nossa igreja, abençoa, Senhor, Jacarepaguá, abençoa cada casa, cada lar, cada família, Senhor, guarda Teu povo, ó Deus, e nos permita, num tempo mais breve possível, estar congraçados aqui, ó Deus, para reunir e glorificar Teu santo nome. Eu abençoo Teu povo nesse momento, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, querido. Até a próxima, querendo Deus. Um abraço.